Olá, alunos do terceiro ano, vamos dar início à correção das atividades da semana 3, conteúdo de História. Na semana 3, o tema principal é a tecnologia e as mudanças provocadas no mundo do trabalho. Aí tem a definição de alguns conceitos, tem o texto e o vídeo que eu já deixei no CREAS 1 para vocês darem uma olhada antes de fazer as atividades, né? E aí tem o texto aqui do próprio PET. Vamos para as questões então. 1. Descreva o conceito de capital. O conceito de capital refere-se a um ativo capaz de gerar um fluxo de rendimentos ao longo do tempo por meio de sua aplicação na produção. Isso é uma definição para o termo capital encontrada no PET. Se vocês acharem em algum outro lugar, eu também posso considerar, tá? 2. Diferencie capital especulativo e capital produtivo. Capital especulativo é aquele apostado no mercado financeiro com o objetivo de obter lucros acima da média em um curto espaço de tempo. Já o capital produtivo é o recurso capaz de gerar riquezas e possibilitar a criação de oportunidade de trabalho para as pessoas de uma comunidade. Ponto. Número 3. Uma questão do Enem. A introdução de novas tecnologias desencadeou uma série de efeitos sociais que afetaram os trabalhadores e sua organização. O uso de novas tecnologias trouxe a diminuição do trabalho necessário, que se traduz na economia líquida do tempo de trabalho, uma vez que, com a presença da automação microeletrônica, começou a ocorrer a diminuição dos coletivos operários e uma mudança na organização dos processos de trabalho. A utilização de novas tecnologias tem causado inúmeras alterações no número de trabalho. Essas mudanças são observadas em um modelo de produção caracterizado pelo porquê, né? Letra A. Pelo uso intensivo do trabalho manual para desenvolver produtos autênticos? De forma alguma, eu estou falando lá em cima de mecanização. Então, a mecanização não envolve trabalho manual. A está incorreta. B. Pelo ingresso tardio das mulheres no mercado de trabalho no setor industrial? Cita alguma coisa a respeito do trabalho das mulheres na questão? Não. Então, também está incorreta. D. Pelo aumento na oferta de vagas para trabalhadores especializados em funções repetitivas? Estou falando de mecanização. Então, se for analisar isso aqui a fundo, é a redução de vagas, né? E. Pela manutenção de estoques de larga escala em função da alta produtividade? Não falo nada de estoque na questão. Então, a gente elimina. Então, a resposta correta é a letra C. Pela participação ativa das empresas e dos próprios trabalhadores no processo de qualificação laboral. Tá? Por quê? Porque os trabalhadores vão buscar se profissionalizar para dar conta da mecanização que o mundo do trabalho vem enfrentando. Então é a letra C. Atividade 4. A mundialização introduz o aumento da produtividade do trabalho sem acumulação de capital, justamente pelo caráter divisível da forma técnica molecular digital, do que resulta a permanência da má distribuição de renda. Exemplificando mais de uma vez, os vendedores de refrigerantes às portas dos estádios viram sua produtividade aumentada graças ao just-in-time dos fabricantes e distribuidores de bebidas. É você entregar na hora que precisa. Mas para realizar o valor de tais mercadorias, a forma de trabalho dos vendedores é a mais primitiva. Combinam-se, pois, a acumulação molecular digital com o puro uso da força de trabalho. Os aspectos destacados no texto afetam diretamente questões como emprego e renda, sendo possível explicar essas transformações pelo quê? Crise bancária e o fortalecimento do capital industrial? Não, né? Não cita nada a respeito de crise bancária lá. B. Inovação toyotista e a regularização do trabalho formal? A inovação toyotista, o toyotismo tem essa questão do just-in-time aqui, né? Que você tem a peça na mão a hora que você precisa e com estoque mínimo. Mas essa questão da regularização do trabalho formal não complementa. D. Emergência da globalização e a expansão do setor secundário? Não. E. Diminuição do tempo de trabalho e a necessidade de diploma de curso superior? Não fala nada disso na questão, né?
Então, a resposta correta é a letra C, ó, impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva. É a resposta correta da número 4. A número 5. Cite algumas mudanças ocorridas no mundo do trabalho com desenvolvimento tecnológico. A gente pode voltar no texto, ó. As mudanças estão aqui, ó. A robotização e a inteligência artificial, além de acelerar a produção e dinamizar o terceiro setor de serviço, colocou o trabalho humano em uma posição secundária, pois esse tipo de mão de obra é cada vez mais substituível. Ou você pode fazer uma pesquisa externa também, né? Fora do PET. Tá? Algumas mudanças que você sabe que ocorreu no mundo do trabalho com a tecnologia, né? Por exemplo, a introdução de máquinas modernas, a questão da robotização numa indústria de automóveis, por exemplo, ou numa indústria de bebidas, né? Que é citado aqui no texto. Você pode se utilizar disso. Agora, a questão número 6. Quais as consequências da concentração de riquezas acentuada pelo capital financeiro para a sociedade? Se encontra aqui, ó. Intensifica e agrava os problemas de desigualdades sociais no mundo, como a fome, o desemprego estrutural, a crise ambiental, econômica e política, a xenofobia e até mesmo o racismo. Certo? Encerramos assim a semana número 3, né, do PET 6, e eu te vejo na correção da semana número 4. Até lá!